Já começa com o principal tentando se equilibrar numa corda, sabe aquelas cordas de circo? O que representa isso, né? A insegurança do principal perante os outros. E vai mostrando detalhes importantes, por exemplo, alguém da família queria que ele pintasse o cabelo todo de preto, porque ele nasceu com cabelo de 2 cores, né? E no Japão é aquela coisa, você não pode se destacar. Então quando tinha uma briga, ele que era o problema. E depois de passar todas essas cenas, né, o personagem principal cai quando falam que a aparência dele é desagradável. E vamos combinar que desagradável é ser como essas pessoas, porque, gente, até eu queria ter um cabelo de cada cor, porque é melhor você se destacar, chamar atenção, do que ser igual a todo mundo. Mas eu entendo o que o anime tá propondo, né, porque no Japão existe um modelo de japonês perfeito. E se você não segue aquele modelo, as pessoas já te excluem. Já existe uma hierarquia no Japão, né? Quanto mais velho, você tem que respeitar. Quanto mais novo, mais chato, mais bullying, né? Você sofre. Mas no caso dele, não tem jeito. Ele nasceu, né? Com heterocromia nos olhos, cabelo de 2 cores. Então ele chama atenção, mesmo sem querer chamar. Ainda bem que tudo não passava de um pesadelo, né? Então ele acorda e vai dar uma volta aí na cidade. E ele tá de uniforme, né? Ele vê que tem uma moça sendo abordada por um monte de marmanjos, né? E aí o personagem principal, ele se dirige até a moça, né? E mostra o pensamento dele, né? Que uns caras, que apesar de serem fracos, eles se acham uns fortes. E ele aparece atrás do rapaz que tá abordando a moça, coloca a mão no ombro dele e fala assim, você pode parar, né? Só que é óbvio que ele não para, então ele tenta dar um soco no principal, só que ele logo desvia e o cara apanha, e não só ele, né? A gangue que tava por trás também. E aí tem aquela frase de impacto shounen, que o principal fala, os fracos devem me evitar, os fortes devem me encontrar. Eu sou Haruka Sakura, do Colégio Furin. E aí tem a abertura do anime, né, que eu achei sensacional. Como tem personagem aqui, eles não tiveram preguiça na elaboração deles, né? E quando ele tá indo embora, né, a moça chega pra agradecer, né, ele fica todo vermelho, mas ela consegue arrastar ele aí pro café onde ela trabalha, e ali ela serve um omurice, né? E ela explica que a cidade antigamente tinha muito problema de segurança, porque tinha muita briga entre times e gangues, né? E a mocinha, ela se apresenta, né, o nome dela é Tachibana Kotoha, e aí ele adora o omurice, ele pergunta, né, se eles fazem entrega, ela falou não. E aí a gente pensa, moça, se a comida é tão boa, você tem que instalar um delivery aí, né, porque você não pode ficar só à mercê de quem vai até o local, porque hoje em dia o povo é tudo preguiçoso, pede tudo do WhatsApp. E tem uma cena muito engraçada que ela se aproxima do rosto dele, né, pra ver se a cor dos olhos realmente não era lente de contato. Ela fala, meu Deus, eu nunca vi uma cor de olhos como a sua, né, a primeira vez que eu vejo, parece uma bolinha de gude. E aí ele fica todo sem graça, né, porque o normal é as pessoas evitarem ele, e ela é totalmente ao contrário, né? E aí ele explica que pra ser bom de briga não importa a aparência. Então ele explica que o objetivo dele é chegar no topo, né, desse colégio Furin, né? Porque é uma escola de delinquentes, onde tem muita briga, ou seja, não vai ter aula nessa escola, né? E aí a moça, ela começa a dar risada e a zoar o principal, né? Porque ele já estava de uniforme, sendo que as aulas só começam no dia seguinte. E aí mostra a cena de um velhinho, né? Ele tá saindo do café e ele agradece, né, a Kotoha. E aí ele tinha esquecido uma sacola e o Sakura vai lá e devolve pra ele. E aí de recompensa ele ganha balinhas e mais uma vez ele fica vermelho. Ele não sabe como reagir à gentileza dos outros, né? E de repente o clima muda, porque a Tachibana chega e fala pra ele, eu entendo o que você quer, né? Por que você entrou no colégio Furin? Só que tem um problema, você não vai chegar no topo. E ela fala que ele não vai conseguir porque ele tá sozinho nessa. E aí ele sai do café, né, chateado com o que ela disse. E aí, caminhando lá fora, a gente vê que o Sakura, ele dá de encontro com aqueles delinquentes, né, que estavam abordando a moça. E o principal já chega, né, querendo bater nele. E ele vai na porrada, né, vai derrotando um a um. E a gente, meu Deus, que cena perfeita, né? Porque mostra, não foi uma cena estática ou de frente, só mostrando ele dando soco. Não, a câmera foi girando. Foi perfeita a cena de ação que eles colocaram aqui. O cenário também, o cenário ele muda de ângulo toda hora. E, gente, eu sofro de enjoo pra essas coisas. Eu não consigo usar, por exemplo, aquele óculos de realidade virtual. Porque não dá muito enjoo, mas aqui eles fizeram de uma forma harmônica, então se você tem enjoo, fica tranquilo, porque foi na medida certa, é pra te empolgar, não é pra te enjoar. E tem a música no meio da fight, né, perfeita a colocação, e eles estão perdendo, né, pro Sakura. E a moça do café escuta o barulho da briga e ela sai do estabelecimento. E quando ela sai, por conta deles estarem perdendo e serem covardes, né, eles pegam ela de refém.
Mas o Sakura, né, vendo a situação, vai lá, afasta as caras dela, só que tem um problema, eles são muitos, ou seja, se ele ficar defendendo ela, vai dar ruim, né, é isso que ele pensa. E ele leva uma facada no pé, e aí, gente, meu Deus, vai dar ruim, porque agora ele não consegue se equilibrar. E aí a mocinha, né, toda desesperada, meu Deus, né, o que vai acontecer? E quando a gente pensa que ele vai levar a pior, chega um cara do Bofurin pra resgatar tanto o Sakura como a mocinha. E aí, o ataque que era pro Sakura, né, acaba pegando nas costas desse rapaz e ele não veio sozinho. Ele tem 3 colegas que veio ajudar. E nisso, começa a luta entre esses 4 alunos do Furin contra a gangue de delinquentes que tava aí lutando contra o Sakura. E sabe o que foi mais impressionante? Não foi a luta, né, do Furin contra os caras. Foram as pessoas saindo das janelas e torcendo por eles, né? Falando, vai, Furin, é isso aí. Eles terminam, né, a fight rapidinho. E aí a gente descobre que eles são chamados de Bofurin. Foi assim que a cidade nomeou os garotos, né, do colégio Furin. Eles são os protetores. E tem na entrada da cidade uma placa dizendo que quem tem maldade no coração, quem destruir as coisas, vai ter que enfrentar o Bofurin. E vai ser eliminada por eles, né? Os Windbreakers, o escudo da cidade. E o Sakura, ele tem dificuldade de aceitar a situação, porque as pessoas, elas estão do lado dos meninos do Furin. Então eles são gentis com eles, aceitam eles do jeito que eles são, mesmo sendo uns valentões. E ele fica até meio assustado, né? Porque uma senhorinha, ela queria ajudar ele, né? Porque ele teve uma facada ali no pé. Só que a moça do café se aproxima e explica pra ele, olha, você é uma boa pessoa, né? Você me salvou, você devolveu a sacola do senhorzinho lá no café. Se hoje você tá sozinho, não é porque você quer, você não desistiu das pessoas. Porque se tivesse desistido, você não teria me salvado. Olha que profundo, né? E ela fala que a cidade precisa de caras como ele. E aí, ele dá uma voadora, né, no cara do delinquente que causou tudo isso, porque ele ficou todo energizado pelas palavras, né, da menina do café. E aí a gente vê que é a história dele, né, a história do menino que vai se tornar o herói da cidade. E o like, você já deixou aqui no vídeo? Porque eu ainda vou falar do episódio 2. No dia seguinte, o Sakura volta pro café, só que ele aparece carregando uma senhora, né? Ela agradece, toda bonitinha, e o Sakura fica vermelho de novo. E antes de ir pra cerimônia de abertura das aulas, né, eram 10 horas e ele tava ali tomando café, né, ela serviu um sanduíche de ovos aí pra ele e ela não perde a chance de zoar da cara dele. Por quê? Porque ele tava ali 10 horas da manhã, só que a cerimônia só inicia meio-dia, ou seja, ele tá adiantado de novo. Aí aparece um outro aluno do Furin, né, ele entra ali no café e cai de cara, né, bem assim pra apresentar, típico de animes, né, shonen. E aí ele fala que ele veio pra mostrar o uniforme pra Tachibana, só que ele ainda tá com a etiqueta, sabe, de roupa nova, ele nem tinha tirado, e a gente, meu Deus, esse aí é mais uma figura. E pra variar, ele comenta da aparência do Sakura, né, só que a gente pensa, nossa, ele vai fazer um comentário negativo, só que não, acaba sendo uma zoação, ele assim, nossa, será que você tem um cabelo desse tipo por causa do estresse? E a Tachibana cai na gargalhada. O nome desse personagem é Nirei, né, e ele lembra muito o Zenitsu, né, de Demon Slayer. E aí ele pergunta, ah, você é diferente de todo mundo daqui, né, o que você tá fazendo? Por que você foi pro colégio Furin, né? Porque na realidade ele é um forasteiro, né? Porque o comum são as pessoas da região estudarem naquela escola, mas ele não, ele veio transferido de longe. E aí o Sakura, ele fala, eu tô aqui pra chegar no topo. O Nirei, ele fala que o Sakura não vai conseguir, e a gente fica, que clima estranho, né? E aí o Nirei, ele fala, não, você não vai conseguir, e a gente, putz, por que não, né? Aí ele fala, olha, você pode ficar careca nesse processo, e a Tachibana de novo cai na gargalhada, e a gente, meu Deus, esse Nirei, a gente pensa que ele vai fazer um comentário negativo, mas ele é o alívio cômico do anime. Aí o Nirei, ele sai, né, porque ele diz que ele tem que fazer uma ronda antes de ir pra cerimônia de abertura das aulas, e fica o Sakura com a Tachibana. E aí ela faz uma pergunta pra ele, olha, qual que é a cor do café? Aí ele fala, é marrom. Ela fala, errou, a cor do café é vermelho. Os grãos do café que foram torrados é que são marrom, mas a fruta do café é vermelha. Então ela diz pro Sakura, olha, não julga pela aparência. Espera um pouco mais antes de você fazer esse pré-julgamento, porque o que importa pro Sakura é se os caras são bons de briga. Mas nem todo mundo é assim, né? Ou seja, é cedo demais para ele tirar conclusões. Conforme ele vai caminhando, né, depois que ele sai do café, as pessoas reconhecem, né, que ele é do Furin por conta do uniforme e elas são gentis com ele. Gentis até demais, porque ele começa a colecionar durante esse caminho várias sacolas, vários agrados, né, das pessoas. Ah, você é aquele garoto de cabelo de 2 cores, tá aqui, ó, um presentinho pra você. E aí ele fica, meu Deus, como assim, né? Ele fica vermelho várias vezes, né? Ele não sabe como reagir aos elogios das pessoas.
E do nada aparece uma menina pedindo socorro. E aí ele leva um susto, né? E todas aquelas sacolas que ele tinha reunido vão pro ar. E por que ela chamou ele? Porque o Nirei tava apanhando de uns valentões. E ele chega na voadora. E o Sakura dá aquela desculpa, né? Que ele não salvou ninguém, que ele simplesmente odeia pessoas fracas, né? Só que aí a gente descobre o passado do Nirei, né? Por que ele entrou pro Furin, Colégio Furin? Porque antigamente ele sofria bullying. E ele foi salvo justamente por um aluno do Bofurin. Por isso que ele entrou pro Colégio Furin, porque ele queria se tornar um herói, ele queria se tornar forte, ou seja, ele é fraco hoje. Tanto é que ele tava apanhando dos valentões. E o Sakura, sem esforço nenhum, derrotou todos os valentões, né? Salvou o Nirei. E sabe aquela menina que foi, né, chamar ajuda, pedir ajuda pro Sakura porque o Nirei tava apanhando? Pois é, ela vai lá, agradece o Nirei, né? Porque ele se prontificou a salvá-la mesmo sendo fraco. E ela também agradece o Sakura por ter salvo o Nirei. Pra variar, o Sakura fica vermelho, né? E aí a gente descobre que o Nirei, ele tem um hobby, né? Ele tem um caderninho que ele anota tudo. Então, peso, altura, tipo sanguíneo das pessoas que ele admira. E adivinha de quem que ele faz? Do Sakura. Então, qual que é o seu peso? Qual que é a sua altura? Qual que é o seu tipo sanguíneo? Aí ele começa a descrever todo o Sakura assim, pra que isso, menino? E aí, o Nirei, todo empolgado, fala, eu vou te mostrar a cidade, vem aqui e tal. Afinal, você tem que ir pro topo, né? Então você precisa conhecer a vizinhança, como que são as pessoas. E aí o Sakura fez um novo amigo, Nirei. E aí mostra que os dois estão caminhando, né? Chegando nessa escola, né? Do Furin, Colégio Furin. E, gente, as cerejeiras são bonitas, mas a escola é toda pichada. Aí você fica, meu Deus, sabe o que parece isso? Parece aqueles gangsters que invadiram propriedade privada, sabe? E aí eles estão lá, tipo, pra brigar, pra fazer acontecer as coisas assim, meu Deus, isso não vai ter aula. Não é coisa boa nesse colégio, não. E aí, chegando lá, tem um muralzinho, né, dizendo onde é que cada aluno tá, qual que é a classe e tal. O Sakura e o Nirei estão na mesma turma. Ou seja, o Nirei ficou feliz. Só que, de repente, o semblante dele muda. E a gente, meu Deus, o que foi? E aí ele fala, nossa, tem um aluno problemático aqui na nossa sala, hein? Chegando na classe, eles são recebidos por Su Hayato. E ele já chega dando tapinhas nas costas do Sakura, né, porque todo mundo já tinha ouvido falar, afinal, ele se meteu naquela confusão. E a turma tá toda interessada nele, e o Sakura todo, né, tímido. E quando o Sakura fala que ele está ali pra chegar no topo, alguém arremessa uma carteira que passa entre o Sakura e o Nirei. O carinha que arremessou, né, essa carteira, ele chega entrando na sala e dando um soco. O Sakura desvia, né, o cara quebra ali a mesa, e aí a gente é apresentado pro Sugishita. Sugishita Kyotaro. Gente, esse aluno é problema. Tá vendo? Não vai ter aula nesse anime. Tem classe, tem mural de aluno, mas cadê professor? Não tem. E aí os dois ficam se encarando, né? O Sakura com o Sugishita. E aí a gente descobre que o Sugishita, ele venera quem tá no topo atualmente, né? Que é o Hajime Umemiya. E todo mundo alerta o Sakura, né? Que não é uma boa ideia aí comprar briga com o Sugishita, né? Só que o Sakura tá nem aí. E aí, quando ele vem com um soco, o Sakura é muito veloz, desvia e ainda revida. E cara, o Sugishita, ele sai com o nariz sangrando. E antes dessa briga começar, o Umemiya, né, o líder, ele fala ali no Viva Voz. E só a título de curiosidade, ele não fala Aio. Não sei se vocês perceberam, mas ele falou Aiueo, Aiueo. Por quê? Porque é a ordem do hiragana, né, do alfabeto japonês. Então, é aquela ordem A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So e assim por diante. Gente, se você quer aprender japonês, eu vou abrir aqui inscrições para o curso de japonês em breve, tá? Então, se você tem interesse, fica ligado nos meus vídeos, que assim que abrir, eu vou avisar em primeira mão por aqui, beleza? E aí o líder, né, ele se apresenta e fala, né, um discurso falando tipo assim, ai, aproveitem a juventude. E ele parece ser um cara totalmente descuidado, né? E tem uma parte super engraçada, né, que o líder, ele fala assim, eu espero que vocês não briguem logo no primeiro dia, né? E o Sugishi tá tentando, né, limpar o nariz porque ele tava sangrando por causa do chute do Sakura. E aí todo mundo fala, para com isso, todo mundo já viu a briga, ele já deve estar sabendo que você brigou. E aí, de um clima descontraído, fica sério. Por quê? Porque ele fala que a missão dos alunos ali é proteger a cidade. E não é que o Sugishita oferece a mão, né, pra fazer as pazes com o Sakura depois do discurso do líder? Pois é, o Sakura meio que aceita e os dois ficam meio que rosnando um pro outro, ou seja, eles fazem as pazes, mas eles ainda não se bicam. E aí o restante da classe parte pra cima do Sakura, mas não pra brigar, todos eles estão curiosos. Por quê? Porque ele se mostrou um cara forte, né? Porque ele enfrentou o Sugishita na mão e ele não saiu perdendo, ou seja, ele fez um grande feito. E aí um cara interrompe e fala, todos pra rua. Aí você pensa, tá, será que vai ter mais briga? Será que vai ter treino? O que será que acontece? Não, eles estão lá pintando parede. E aí mostra, quando eles descem lá pro pátio, né,
o Sakura encontra o Hiragi, que é aquele loiro, lembra que salvou ele da luta que teve com a Tachibana no café? Pois é, como o Sakura conheceu o Hiragi de vista, o Nirei perguntou, como assim você conhece ele? Ah, ele é o cara que me salvou porque teve a confusão lá no café. E aí o Hiragi, ele fica super nervoso, porque ele falou pra ele não contar nada, né? E ele tava ali, contando de bandeja pro Nirei, pro amiguinho dele. E aí ele fica todo estressado, dá uma gastrite nele, ele pega um remedinho de estômago e toma. E a gente, meu Deus, ele toma um remedinho pro estômago, o que tá acontecendo aqui? E o Nirei fica admirado, né, que ele conhece o Hiragi. Por quê? Porque ele é um dos 4 reis celestiais do Bofurin. E aí o Nirei, ele explica, olha, o Umemiya tá no topo, mas tem 4 reis celestiais, que eles são os líderes, né, de cada classe de cada ano. E tem 4 grupos, tá? Tem o Tamonshu, tem o Komokushu, tem o Jigokushu e, por fim, o Zojoshu. O Sakura e o Nirei estão no Tamonshu, e a missão deles do dia é fazer uma ronda pela cidade. Tô falando que não tem aula, tô falando que não tem professor, eles estão fazendo o quê? Fazendo ronda. Parece Boku no Hero que eles têm que proteger a cidade, né? E aí a gente vê que no meio da ronda tinha uma senhorinha que tava subindo, né, perigosamente uma escada. E aí o Hiragi fala, não, minha senhora, deixa a gente te ajudar. E é aí que eles começam com essa atividade de pintar a parede, né? Porque tava sendo tudo pichado. E como eles têm comércio, né, ela tinha que pintar, né, por cima dessa pichação. E eles foram lá e ajudaram e ganharam Taiyaki de recompensa. E aí, quando eles continuam a ronda, eles param meio que numa ponte. E aí o Nirei, ele fica com medo, né? E o Sakura percebe que tem o desenho de um cachorro feio. Aí ele fala, gente, daqui pra frente é território do Shishitoren, que é um outro grupo. E do nada aparece um aluno do ginásio 3 do Bofurin. Ele tava fugindo aí dos outros caras do Shishitoren, né? E é óbvio que tinha que acontecer isso, porque senão não ia ter ação nesse episódio. E o que acontece com o garoto? Ele vai lá e tropeça. E nisso que ele tropeça, tanto Sakura como Sugishita vão na voadora e derrubam um cara que tava quase pegando ele. Os outros dois, né, ficam só olhando assim a situação. Ixi, ele foi derrubado só com um chute. E aí o Nirei fica apavorado. Não, a gente atacou primeiro em território inimigo. Mas o Sakura e o Sugishita corrigem ele. Não, a gente salvou um colega nosso que estava em apuros. Ou seja, os culpados não somos nós, e sim os caras do Shishitoren. Ah, eu só quero ver os memes aqui do Brasil, velho. Shishitoren. Xixi. Já começa aqui com xixi, né? Meu Deus do céu. E aí aparece um quarto, né, elemento também do Shishitoren, e o Hiragi reconhece ele. Ele parece ser lerdo, mas ele é o segundo no comando, e o nome dele é Togame Joe. E o Sakura percebe que o Joe é perigoso só pelo modo dele se portar. E aí, sabe aquele cara que levou a voadora, tanto do Sakura como do Sugishita? Então ele levanta, ele começa a falar, eles invadiram nosso território e não sei o que. Só que o Togame Joe, como ele levou, né, essa voadora, ele se tornou fraco perante Shishitoren. Então, como segundo no comando, ele pega esse rapaz e soca ele. E aí a gente vê que eles não são colegas, que eles não são amigáveis, né? O que importa pra eles é apenas a fé absoluta no poder. Ou seja, estamos aqui e os fracos estão aqui. E aí o que ele faz com esse cara? Ele tira o casaco dele. E ele tava com o casaco do Shishitoren, ele era um colega. Só que pro Togame Joe, não. Ele era fraco porque ele perdeu pros garotos do Bofurin. E o Sakura, como não tem medo de nada, fica cara a cara com o Joe. E aí ele fala assim, eu tô desapontado com a sua atitude. E aí a gente pensa, vai rolar uma briga, né? Só que não rola nada não, porque o Joe só zoou o cabelo do Sakura. E foi só os caras do Shishitoren se retirarem, né, que o Nirei fica desesperado, dá uma de Zenitsu, né, todo apavorado. E o Hiragi, a gente vê que ele também tá preocupado, né, porque ele começa a tomar um monte de remédio aí pro estômago. E o Hiragi explica que o Joe, ele se importa assim com essa questão de território, ou seja, vai dar problema. Então eles precisam relatar o que aconteceu pro Umemiya, e eles levam um garoto que levou a surra, né, que tava fugindo dos caras do Shishitoren junto. E quando eles chegam pra falar com o Umemiya, né, a primeira impressão que passa é que ele é um cara despreocupado com a vida. Por quê? Ele tava cuidando das plantas dele, preocupado em fazer um churrasco, né, e os caras ali tendo que relatar o problema pra ele. E, gente, Windbreaker tá perfeito. Amei a animação, amei os personagens, e vou continuar a falar deste anime aqui no canal da Ichigo Bus. Só um aviso, eu sou professora, né, de idiomas, então eu vou abrir 2 cursos, um de japonês e um de inglês, então fique de olho aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e comenta o que você tá achando de Windbreaker. E enquanto você espera pelo próximo vídeo, aproveita para maratonar todos os vídeos que eu fiz aqui na nossa playlist. Vejo vocês em breve, bye bye!